Então quase chegando em 20 mil. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você que está chegando agora a se inscrever no canal, tocar na notificação, ver o vídeo até o fim e aí dar o like, dar o dislike no meio do caminho, sugerir tema. E o tema de hoje, na verdade, é uma reflexão que não vai ser longa, mas há algumas semanas já, tanto com derrotas, vitórias, contratações, que eu já vinha pensando sobre como o torcedor, ele facilmente está feliz, né? Ele não quer muito. É óbvio, ele quer ganhar, mas essa felicidade que ela é efêmera, ou seja, ela passa muito rápido, né? Ela é um sopro, ela é alimentada por muito pouco, assim, é uma vitória, é uma virada, é um golaço, é uma contratação, ao mesmo tempo que esse sentimento que é facilmente alimentado, ele rapidamente vai embora, e se ele não for retroalimentado, ou seja, se você não mantiver aquilo ali sempre na mesma pegada, a chance do barril de pólvora explodir é muito grande, né? Porque tudo no futebol é muito 8 ou 80. A última coisa que você pode cobrar de torcedor, de uma maneira geral, é racionalidade, é algo absolutamente passional. E como tudo que é passional, oscila, né? E vai para muito e vai para pouco. Então você vê na janela contratações do tipo, e que são excelentes, tá? Tecnicamente falando, contratações perfeitas. Rafinha, Felipe Luiz, por exemplo, pelo Flamengo, e o Daniel Alves pelo São Paulo. O torcedor comemora essas contratações como se fosse um título, sabe? É uma alegria, como se todas as soluções tivessem resolvidas e todas tivessem desembarcado ao mesmo tempo com aquele jogador. E aí, muito rapidamente também, algumas contratações que são altamente badaladas, elas viram um lixo para o torcedor, que esquece aquilo que sentiu quando o cara chegou e passa a ter uma ojeriza por alguns nomes, né? Você vê a relação, por exemplo, do torcedor do Palmeiras com o Borja, que foi recepcionado no aeroporto com uma super festa, o Vitinho, que chegou com cheio de pompa no Flamengo, e hoje são caras que ficam ali relativamente escanteados. O Borja até tem dado algum resultado na Libertadores, o Vitinho volta e meia entra bem, mas já muito perdeu o status de um titular, e ele é uma peça que compõe o elenco do Flamengo, útil em alguns momentos é verdade, mas é incrível como se você não alimenta o torcedor com rendimento, com resultados ou com títulos, a coisa vai embora muito rapidamente. É óbvio que o dirigente sabe, tanto que não é por acaso, quando clubes estão em crise, normalmente você vai lá e pum, uma contratação bombástica, que traz dívida, que às vezes traz muito mais problemas do que soluções, mas aquelas semanas de paz para o dirigente, aquilo acaba valendo o investimento, o dinheiro que não é dele, né? Recentemente também tivemos um movimento muito interessante, curioso até, de torcedores do Botafogo extremamente empolgados pelo projeto da família Moreira Salles, dos irmãos, de administrarem o futebol do clube, que é algo altamente complexo, vai demorar porque precisa que o projeto seja aprovado internamente pelo Botafogo, depois que a CBF aceite a alteração de CNPJ do Botafogo, que os irmãos Moreira Salles cheguem ao mercado e captem os 300 milhões para pagar as dívidas do clube e montar um clube competitivo, um time competitivo, que aí sim passe a dar retorno financeiro e esportivo, mas o torcedor do Botafogo já ficou numa euforia danada. E aí o problema desse sentimento eufórico, eu não falo só especificamente de um torcedor ou de um clube, é uma maneira geral, é que isso quando passa, quando essa onda passa, o que vem às vezes é uma normalidade de sensação que você pensa, tá tudo muito calmo aqui, é sinal de que tá ruim. E aí, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, times que vêm competindo, que vêm contratando, que vêm sempre estimulando a euforia dos seus torcedores. O Palmeiras entregando títulos importantes, é verdade, e o Flamengo devendo algumas conquistas para o seu torcedor. Mas o fato são times que competem, são times que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro, seguem vivos na Libertadores. E em algum momento, o Palmeiras que estava há mais de 30 jogos invictos no Brasileiro, o Palmeiras que estava brigando ainda na Copa do Brasil, acabou eliminado, e que estava brigando e classificou, como era de se esperar, fácil na Libertadores contra o Godoy Cruz, esses times estavam rotulados como se estivessem em crise. Em crise. O Palmeiras, que foi campeão no ano passado brasileiro, que, repito, estava mais de 30 jogos invicto, contratando jogadores que, de fato, o futebol não é o mais bonito, não é o mais agradável, mas estava dando resultado. E sempre foi dito, o Palmeiras é um time de resultado, ele não é um time de desempenho encantador, porque o estilo do Filipão é esse, tanto que as contratações que chegaram, Dourado, enfim, o próprio Ramires, o Luiz Adriano, todos casam com um estilo específico de jogo que o Filipão acredita. Então não é um futebol encantador. Quando os resultados
em algum momento parassem de vir em sequência, e em algum momento isso ia parar, ou por uma piora do Palmeiras, física, técnica, enfim, não importa, ou pela melhora dos concorrentes, quando isso parasse de acontecer, era natural que os erros viessem à tona. Erros que já estavam lá, de pobreza tática, de pobreza de construção ofensiva, enfim, tudo estava lá. E aí o torcedor começou a cobrar coisas que o Palmeiras já não entregava quando estava ganhando. E aí criou-se a pseudo-crise, que é um absurdo. Você ter o Palmeiras em crise, com o torcedor cobrando jogador na porta e em portões, pelo amor de Deus, um clube que foi campeão em 2019, que foi campeão antes disso, que foi campeão da Copa do Brasil, enfim, que está competindo, chegou na semifinal da Libertadores do ano passado, chegou na semifinal da Copa do Brasil, e você olhar para isso e falar, é crise? A mesma coisa do Flamengo. O Flamengo estava pagando em algum momento por pecados de outros técnicos e outra gestão, porque os títulos não vinham e o torcedor já estava de saco cheio. Mas é uma barbaridade. Então o torcedor vive nessa grande oscilação. E aí no final os dirigentes precisam aprender a lidar politicamente com essa oscilação de sentimento, que não é saudável, porque aí isso vira uma bola de neve, né? Eu tenho que contratar, ou eu tenho que competir, eu tenho que criar fatos novos para o torcedor estar sempre na euforia lá em cima, né? E aí consumindo e me deixando em paz. Porque quando a coisa estabiliza, ou não anda tão bem assim, pronto, aí é cobrança, é porrada, e aí você entra no ciclo de novo, contrata, joga pra galera, joga nos holofotes, e aí você vive constantemente assim, porque os dirigentes, muitas vezes, falta a essas figuras concepção e crença no caminho correto, e eles vão conforme a maré. A maré do torcedor é altamente instável e turbulenta. Se inscreva no canal, toque na notificação, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês, volte sempre.